Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Eu deixei essa pergunta no ar, cara. Se você conseguisse entrar no DeLorean e voltar no tempo e chegar lá no púlpito, no dia dessas duas pregações, mudaria alguma coisa? Ou não? O que você me fala? Bom, eu estou comentando um bilhete premiado, né? Então, claro que eu mudaria. Se eu soubesse a repercussão que as minhas palavras teriam, porque eu jamais imaginei que elas fossem gerar o que geraram, é claro que eu mudaria. Eu teria evitado o meu comentário no Sermão da Mulher Samaritana e teria explicado melhor, na ocasião em que eu pronunciei, o meu conceito de atualizar a Bíblia. Inclusive, pelo fenômeno que eu estava acabando de descrever. Eu tenho um auditório na minha frente, mas eu tenho não sei quantas mil pessoas me acompanhando depois no YouTube. E essas não sei quantas mil pessoas, elas não me conhecem, não sabem quem eu sou, não conhecem meu coração, não conhecem minha vida, não conhecem minha família, não conhecem minha motivação. Porque isso, a pessoa precisa conviver com você. Eu acho muito bonito quando Paulo fala para Timóteo, você conhece de perto a minha doutrina e a minha motivação. Você imagina isso que o Paulo fala para Timóteo, né? Conhece a minha motivação. Então é diferente ser julgado por alguém à distância que está comentando 30 segundos de um sermão de 50 minutos ou de uma série de 13 mensagens. Claro que eu faria diferente, mas isso em si já não vale, desculpa o corte, mas isso em si já não valeria? Tipo assim, essa fala sua aqui agora, você falou isso na época, você falou assim, não, aquilo que eu falei, então eu cancelo isso que eu falei e tal. Meio que um arremedo ou coisa parecida. Chegava e falava assim, gente, deleta isso aí, então Porque quem não erra, gente? Pelo amor de Deus. Então, não seria... Você fez isso na época ou não? Eu poderia dizer assim, olha, desculpa, eu fui imprudente, mas eu não mudaria a minha fala. Porque eu acredito no que eu disse. Eu não sou irresponsável no meu púlpito. Tá, mas o caso de João 4, você entende que esse de João 4 eu tive que ouvir a pregação inteira antes de fazer a pergunta para você. Então eu não sou o cara do corte. Tá. Eu sou o cara que ouviu a pregação toda. No caso do João 7, João 4, você entende que... Eu tô falando João, eu confundi com João 7 por conta da minha pergunta. Você entende que o que Jesus está falando de água viva lá tem a ver com o sêmen, realmente? Não. Por quê? Porque em João 7, ele diz que a água viva é o Espírito Santo. Jesus nunca diria que a água viva é o sêmen. E eu nunca disse que Jesus disse isso. Esse é um problema grave que a gente enfrenta. Colocaram palavras na minha boca e elas alastraram. Elas foram dispersas. Como é que eu vou recolher você pena? Você dá a entender ali não dou a entender. Uma situação. Eu não dou a entender. O que eu disse claramente foi que a mulher samaritana poderia ter entendido. Eu não disse. Jesus jamais. Ela era vivida nessa assim. Jesus jamais diria isso para a mulher samaritana. E eu jamais diria que Jesus ofereceu o sêmen dele para a mulher samaritana. Não tem nexo, é verdade. Jamais. Nem Jesus quer dizer, nem eu e muito menos Jesus, evidente. Agora, que naquele contexto a mulher samaritana poderia ter entendido, poderia. Ela poderia. Segundo, agora, eu vejo que até para mim que vi todo... Veja bem, e o meu sermão era sobre o Deus promíscuo. Porque também eu penso o seguinte, César, quem não incomoda não faz diferença. Você tem que tirar o seu ouvinte da zona de conforto dele. Você está num auditório que o cara que está te ouvindo pregar o evangelho, ele está olhando no WhatsApp. Você tem que chamá-lo para ele levantar a cabeça do WhatsApp e prestar atenção em você. Foi isso mesmo que ele disse? O que é isso? O que ele está falando? Presta atenção em mim. É isso que eu estou dizendo. Presta atenção em mim. E o meu sermão dizia o seguinte, no Velho Testamento, Deus reclamava que Israel corria atrás dos Baalins e que Israel era promíscua.
Israel, ele faz essa questão de adultério ali. Israel paga com a mesma moeda no Novo Testamento. Quando Jesus cura o servo do centurião, a mulher cirofenícia, conversa com a mulher samaritana, Israel diz, agora é você que está correndo atrás de outras namoradas. Está nos deixando Israel. Você não é o Messias, porque se você fosse o Messias, você não cuidando só da gente. Você cuidaria só da gente e não correria atrás de namoradas. Eu quis explicar isso. E nesse contexto da mulher samaritana, isso fica muito evidente. Agora, qual foi o meu pecado? Que é o contexto de Oséias ao contrário. O contexto de Oséias ao contrário. Qual foi o meu pecado? Talvez levar para o púlpito um tema complexo, talvez levar para o púlpito aquilo que, se eu estivesse numa sala conversando, podendo explicar, como eu estou me explicando numa sala agora, de aula, por exemplo. Numa sala de aula, ou eu estivesse com teólogos, enfim. Agora, a igreja precisa amadurecer também, né, César? A igreja precisa amadurecer e precisa ouvir, aprender a julgar. O meu problema não é que alguém diga, eu não concordo com você. O meu problema é a superficialidade, a ignorância, a cultura de lacração das mídias sociais. Mas é o mundo que eu vivo. Então, o que eu aprendi com isso tudo? Ed, seja mais prudente na sua fala. Tá bom, vou tentar. Entendi. E você falou duas falas, né? Então, imagine que uma é da mulher samaritana, que veio antes. Acho que veio antes nessa avalanche toda. Sim. E a outra é agora da atualização da Bíblia. Sim. Tá, você entrou no DeLorean, você voltaria lá. Você mudaria também? Eu acho que eu mudaria por causa da confusão do entendimento. Mas é o que eu acredito. Então, fala o que você acredita pra gente... O que eu acredito é o seguinte, entender. César. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele está num mundo e num contexto em que o evangelho está ganhando densidade na sua cultura e no seu tempo. Esse evangelho explode para o futuro e chega hoje. Então eu pergunto a você, se chegasse na sua igreja um homem que fugiu de uma condição de trabalho escravo, e você conhecesse o dono da fazenda, fosse seu amigo pessoal, você mandaria ele de volta à condição de escravo na fazenda do seu amigo, ou você interpelaria o seu amigo para confrontá-lo pelo pecado de ter escravo hoje? Então, se eu tivesse relação escravagista brasileira, então eu ia pela segunda opção. Mas não é o caso da judaica, né? A escravidão judaica não é exatamente uma escravidão, era um trabalho. Então, não, mas eu não estou perguntando lá. Então, lá o Paulo fez o que fez. Exato. Então, mas o Paulo tinha essa razão. Ele tinha. É isso aí. Hoje nós então não está temos. Errado o Paulo ter feito aquilo. Mas está errado a gente fazer hoje. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é que foi uma das piores do mundo. Não. Se a nossa relação de escravidão é a brasileira, é a chinesa, a japonesa, a alemã, então, mas aí é o ponto. Não, mas é o ponto. Quando a palavra quando o escravo lá no Antigo Testamento é um trabalho, né? Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos 2000 anos depois de Paulo. Então, mas, o evangelho é juiz e redentor da cultura. Hoje, respondendo a sua questão, hoje eu denunciaria e se o cara é meu amigo, eu falo assim, não, aqui, você tá maluco? Você tá escravizando o cara, tal, tudo mais. E se o cara pegasse Filemão e dissesse, aqui, ó. Se o cara pegasse Colossenses e dissesse, aqui, ó, tá dizendo que o escravo tem que ser sujeito ao seu senhor. Então, porque aí precisa do contexto, né, Ed? Não tem como fazer isso sem o contexto. Porque o contexto lá do escravo, o cara não morava na senzala, o cara não apanhava no tronco, o cara é um trabalho, era uma relação de trabalho, o escravo, né? Ele podia ele podia negociar, o escravo tinha direito à participação de lucro, por exemplo, da fazenda do patrão. É toda uma situação complicada, diferente. Sim e não. Não é tão diferente assim. O escravo era, inclusive, um corpo à disposição do seu senhor para atividade sexual forçada. A crítica da sociedade bíblica que o evangelho faz... Mas você consegue documentar esse contexto bíblico? Você estuda... Que o escravo poderia ser estuprado, por exemplo, ou coisa parecida? Estuda como era a escravidão em Roma. Como era a escravidão em Roma, como era a escravidão na Grécia. Então você vai entender o que o Paulo está dizendo. O evangelho é juiz e redentor da cultura. O evangelho diz, olha, esse comportamento cultural está
condenado pela revelação que Jesus Cristo nos traz. A sociedade hierárquica, esse inclusive foi o meu tema de toda a minha série Cartas para o Novo Mundo, que o evangelho destrói a sociedade hierárquica. Qual era a ideia dessa série de pregações, inicialmente? Cartas para um Novo Mundo? Era pregações expositivas em cima das epístolas? Pregações expositivas temáticas em cima das epístolas. Para cada uma das 13 epístolas, eu escolhi um tema. E apresentei um tema. Uhum. E a carta de Filemon foi essa em que eu disse que a normatividade moral das cartas do Novo Testamento precisa ser revista para um mundo de 2000 anos depois, em que o evangelho já frutificou.